acontece? Ó, revisão aí para nossa PS2, nossa segunda prova, P1, né? Eu passei na última aula para vocês o quê? Que no capítulo 7, que é radiações eletromagnéticas, abreviei como EM, né? Eletromagnéticas, a gente tem que saber algumas coisas. Primeiro, é, a radiação eletromagnética é uma onda eletromagnética. Então, se ela é uma onda eletromagnética, ela não precisa de um meio material. Ela pode se propagar no vácuo, beleza? Ela é uma onda do tipo transversal. Show de bola? E ela obedece o espectro eletromagnético. Então, as radiações eletromagnéticas são divididas em radiação do raio-x, do ondas de rádio, radiação das micro-ondas, radiação do infravermelho, radiação da luz visível, radiação do ultravioleta, radiação dos raios-x, radiação dos raios gama. Beleza? Todo mundo recorda disso? Então, isso aqui é o espectro eletromagnético. Então, tudo que está aqui é uma onda eletromagnética e a gente pode chamar de radiação eletromagnética. Tudo bem? O que a gente tem que entender? Que o que define a ordem aqui é o comprimento de onda e a frequência. As ondas de rádio têm menor frequência e as ondas raios gamas têm maior frequência, certo? Em compensação, as ondas de rádio, por possuir menor frequência, vão ter maior comprimento de onda. Por quê? A gente tem que lembrar o quê? Que a frequência e o comprimento de onda, eles são inversamente proporcionais. Beleza? Show de bola? Muito bem. Os raios gamas, por possuir alta frequência, possuem um pequeno comprimento de onda. Show? Por causa dessa relação. Outra coisa que é importante vocês saberem na nossa revisão aqui, a velocidade de uma onda. A velocidade de uma onda ela é calculada como? Eu pego o comprimento de onda, que é um lambda, multiplico pela frequência. Show? Assim eu calculo a velocidade da onda. Só para poder lembrar, qual é a unidade de medida de velocidade? Metros por segundo. Importa se é a velocidade da luz? Não, né? Velocidade do som? Metros por segundo. Qual é a unidade do comprimento de onda? Metros. Certo? Lembra que é um comprimento. Todo comprimento é em metros. Qual que é a unidade de frequência? Hertz. Perfeito? Dúvida até aqui? Não, beleza. A gente vai ter aqui exercícios para a gente poder praticar o uso dessa fórmula. Ah, Deus, mas essa fórmula não é desse capítulo, é de um capítulo anterior. Ela sempre vai ser usada, beleza? Então é igual saber calcular a velocidade do deslocamento de algum objeto. Não adianta, a gente viu lá no começo do ano, vai usar sempre, beleza? Então a gente tem que saber isso aqui. Alguma dúvida até aqui? Tem. Se você souber a velocidade e a frequência, ou se você souber a representação da onda, você consegue olhar pela crista e o vale dela. Tá bom? Tranquilo até aí? Alguma dúvida? Não? Vou passar então. Eu mostrei também como é que a gente faz para calcular a energia consumida, certo? Como é que calcula a energia consumida? Deixa eu pegar aqui, marca texto. Ó, a energia é a potência vezes o intervalo de tempo. Lembra o seguinte, o intervalo de tempo, a gente vai estar trabalhando com ele em horas, certo? A potência é dada em watts. E esse K aqui, ele é um prefixo que significa 1000. Então a gente sempre tem que colocar que em quilowatts hora. Show? Tranquilo tem? Alguma dúvida disso? Então, energia consumida, potência vezes tempo de utilização. E a unidade medida é quilowatts hora. Show. Pode passar? Pode? Pode. Não, tem os exercícios. Mas então, é porque agora eu vou explicar coisa nova. Pode ir? Então, a gente fez esse exercício,
Fizemos esse exercício. Lembra que isso aqui vai estar lá no mural, então você pode pausar o vídeo, refazer o exercício, né? Vai ter a resolução aqui. Fizemos esse exercício aqui. Ficou faltando fazer esse aqui, tá? Mas eu vou deixar para fazer ele no fim. Eu coloquei mais esse aqui para ser feito. Coloquei mais esse aqui. Coloquei esse aqui para a gente fazer, tá? Esse aqui também. Esse também. Esse também. Só que aí, antes da gente fazer os exercícios, vou fazer o último pedaço da revisão que está faltando, que é a parte do circuito, beleza? Então, lembra, circuitos a gente chegou a ver até mesmo no laboratório de informática. A gente chegou a descer no Maker, montar aquele kitzinho, né? Que vocês até usam em robótica. O que acontece? Aqui eu tenho um circuito, e esse meu circuito elétrico, como é que ele está ligado aqui? Circuito elétrico, e ele tem aqui associação em série. O que acontece? Eu quero trabalhar com vocês aqui algumas ideias importantes. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma associação em série, a gente tem que lembrar que para ser uma associação em série, os elementos aqui eles têm que ter o quê? O mesmo caminho para a corrente passar. Todo mundo está conseguindo ver na imagem? Eu tenho aqui, ó, um gifzinho que eu fiz ontem à noite da corrente passando. Repara, a corrente sai pela bateria, pela pilha, vem para essa lâmpada, passa aqui no amperímetro, passa nessa outra lâmpada e passa nesse outro amperímetro. Então, quer dizer, primeira característica que a gente tem que saber, né? Uma associação em série, os elementos são conectados, opa, conectados em sequência. Beleza? Segunda característica, se eles são conectados em sequência, quer dizer que a corrente é a mesma para todos, não é? Então, a corrente é a mesma para todos. Por que a corrente é a mesma para todos? Alguém lembra? Porque só tem um caminho para ela passar. Se ela só tem um caminho para passar, o valor vai ser sempre o mesmo. Então, repara lá no GIF, ó. 0,45 entre duas lâmpadas e 0,45 entre a outra lâmpada e a bateria. Quer dizer o quê? Eu estou mostrando que em qualquer ponto ali, a corrente é a mesma. Por quê? Só tem um caminho para ela passar. Show de bola? Todo mundo entendeu? Show. Agora, repara o seguinte. Outra coisa que eu vou comentar, né? E aí a gente vai poder ver melhor aqui nesse GIF maior aqui embaixo aqui, ó. Que é o seguinte, se está ligado em série, a corrente é a mesma, cada componente, cada componente consome, ou seja, vai usar uma parte do quê? Uma parte da tensão elétrica. Ou seja, uma parte do U. Beleza? Então, olha só nesse GIF, ó. Da tensão, é. Oi? É isso que eu vou mostrar no outro GIF aqui também. Exatamente. Então, olha só. Repara o seguinte. Olha no GIF. Eu tenho a bateria, vou controlar a voltagem dela. Então, se eu aumento, diminuo a voltagem, o brilho aumenta ou diminui, concorda? Mas eu posso fazer o quê? Eu posso vir aqui e controlar a resistência de cada lâmpada. E aí, dependendo do valor da resistência de cada lâmpada, o que vai acontecer? Eu vou ter o consumo de tensão diferente. Aquela que tiver maior tensão vai brilhar mais, não é? Porque ela vai consumir mais tensão. Então, maior resistência, mais tensão consome, maior
brilho. Concorda? Menor resistência, menos tensão consome, menor brilho. Show de bola? E aí o GIF é para mostrar essa ideia. Agora, quando eu olho para o lado de cá, repara o seguinte que vai acontecer. Eu tenho duas lâmpadas, igual o desenho de cima, só que eu vou arrancar uma. É como se ela tivesse queimado. O que que aconteceu com o circuito? Parou de funcionar. Por que que parou de funcionar? Porque ficou aberto. Porque em série, se uma queima, ou se eu retiro uma e não ligo de novo o circuito ali, os fios, vai parar de funcionar. Porque é o único caminho para a corrente passar. Se uma lâmpada queimou, vai passar por onde? Entenderam a ideia? Então, é o único caminho. Se eu retirar um, queima, para de funcionar. Show de bola? No circuito em série, as outras param de funcionar. Tá? Então, vou até colocar. Opa, desculpa. Vamos voltar aqui. Ó. Vai colocar essa observação. Em série, se uma lâmpada queimar, as demais param de funcionar. Beleza? Ó, eu tenho esse exercício aqui. Vamos pegar um marca-texto. Ele fala assim, ó, uma lâmpada de 80 watts fica ligada todos os dias durante 10 horas. Considerando o custo do quilowatt-hora igual a 0,3, qual o custo mensal? Então ele quer saber o seguinte: quanto eu vou gastar, qual o custo mensal de energia elétrica dessa lâmpada? Beleza? Então o que que eu preciso fazer aqui? O que que eu preciso fazer? Eu preciso calcular o tanto que ela consome, não é? Então, ó, a energia consumida, ela é a potência vezes o intervalo de tempo de utilização. Concorda? Então vamos lá. A potência dessa lâmpada é 80. O tempo de utilização é 10 horas, só que 30 dias. Concorda? Porque é no mês. O mês tem 30 dias em média. Se ele falar 28 dias, você usa 28 dias. 30. Mensal é sempre 30, padrão. Aí eu faço essa conta aqui, ó, né? Hã? A energia consumida vai ser de 24 mil. 24 mil o quê? Watts, hora. O que que eu preciso fazer aqui? Eu preciso andar três casas para virar 24 quilowatts hora. Então aqui vai ficar o quê? 24 quilowatts hora. Isso. Beleza. Então cheguei nisso aqui. O que que o exercício fala? Ele fala o seguinte, ó. 1 kWh custa 0,3. Então, 24 kWh vai custar X. Isso aqui é a famosa regra de 3. Multiplico cruzado, X é igual a 24 vezes 0,3. Vai dar a letra C? Muito bom. 7,2 reais. Então, aqui vai dar 7,2 reais. Todo mundo entendeu? Dúvidas? Não? Muito bem. Pode passar? Sim, espero. Gente, então tem que ficar atento com isso aqui, ó. Na hora que eu cheguei nessa parte aqui, ó, ainda não estava em quilowatts-hora. Eu tenho que transformar, certo? E aí transformar é dividir por 1000 ou você anda três casas aqui, ó. Sempre que você calcular a energia, vai cair assim. Aí você tem que transformar, tá bom?
Beleza? Pode passar agora? Vamos para o próximo. Esse aqui já é um pouquinho maior, né? Vamos ver o que que a gente faz aqui, ó. Deixa eu marcar um texto. Ó, há alguns anos, a iluminação residencial era predominantemente feita por meio de lâmpadas incandescentes. Atualmente, dando-se atenção à política de preservação de bens naturais, essas lâmpadas estão sendo trocadas por outros tipos de lâmpadas, com mais economia, com muito mais econômicas, né? Como as fluorescentes, compactas e a de LED. Uma residência usava, olha só, ela usava 10 lâmpadas incandescentes de 100 watts, que ficavam ligadas em média 5 horas por dia, beleza? Essas lâmpadas foram substituídas por 10 lâmpadas fluorescentes compactas que consomem 20 watts, beleza? Cada uma. Também ficando ligadas 5 horas por dia. Show de bola? Isso. Elas amarelas, tem um filamento dentro. Elas geram calor demais, porque elas dissipam energia elétrica em forma de calor também. Por isso que elas são usadas para poder aquecer viveiros de pintinhos, coisas desse tipo. Adotando o valor de 0,40 para o preço do quilowatts-hora, a economia, então ele quer saber o seguinte, a economia que essa troca proporciona em um mês, ou seja, de 30 dias, foi de quanto? Então, qual que é a ideia aqui, pessoal? A ideia aqui é o seguinte, eu tenho uma situação, eu gastava uma energia. Troquei, vou gastar outra energia. Ele quer saber o tanto que eu economizei. Então, o que que eu preciso fazer? Eu preciso calcular o tanto que eu gastava antes, o tanto que eu gastava depois e ver qual é o valor que eu estou economizando. Todo mundo entendeu a ideia? Então, a gente vai fazer assim, ó. Vamos calcular a energia, né, das lâmpadas incandescentes. Vou chamar de I e I. O que que vai ser? Vai ser a potência vezes o intervalo de tempo de utilização. Ok? Então, só que vai ser o quê? A potência é 100, porém é 100 vezes 10, porque são 10 lâmpadas. Vezes o intervalo de tempo, que é 5 horas, porém que é em 30 dias. Beleza? Então eu tenho que fazer essa conta aqui. Não, é só para chamar a atenção que isso aqui é o número de lâmpadas. Hã? Pode, não tem problema não. É que eu já faço tudo numa linha só, tá? Pode ficar despreocupado, pode fazer isso. 100 vezes 10, 1000. 1000 vezes 5, 5000 vezes 30, 150.000. Então aqui eu tenho 150.000 watts hora. Então, na verdade, é 150 quilowatts hora. Então, eu achei a primeira situação. Tá? Pode ser. Tem essa maneira ou tem outra maneira. Eu vou mostrar. Tudo bem? Não tem problema não. A gente pode fazer dos dois. Vou calcular agora a energia da lâmpada fluorescente. Vou chamar de EF. É, de novo, a potência vezes o intervalo de tempo. Que vai ser o quê? 20 vezes 10 vezes 5 vezes 30. Pode fazer tudo de uma vez, depois multiplicar por 10? Pode. Certo? Pode fazer tudo de uma vez, multiplicar por 30. Aí for mais fácil para você. A questão é, vai dar quanto aqui? 30.000, né? 30.000 watts hora. Que na verdade é o quê? 30 kilowatts hora.
Entendeu até aqui? Mas olha só, qual foi a economia gerada aqui? Então, ó, a energia, né, economizada, então, a energia economizada foi de 120 quilowatts hora, não é? Então, peraí, ele quer saber a economia que ele teve. Então, eu vou multiplicar esse aqui por 0,40. Vai dar 48? 48 reais. Entendeu o jeito que eu fiz, gente? Precisa fazer desse jeitinho? Não. Pode ser do jeito que você tinha pensado, tá? Você pode fazer o quê? Você pode calcular a energia da lâmpada incandescente, multiplicar por 40. E você sabe o tanto que você estava gastando com essa lâmpada em dinheiro. Pode ser também. Show de bola? Alguma dúvida? Tranquilo? Show? Então, a resposta aqui, letra B. Pode passar ou tem alguém copiando? Pode passar? Tá. Vou jogar no mural. Tem esse exercício aqui. Se der tempo, eu volto a fazer ele, senão vocês fazem ele em casa. Agora vamos responder uma diferente, só para a gente não perder muito tempo, só a gente fica agarrado só naquelas lá, tá? Então, olha só. Vou colocar em vermelho para chamar mais atenção. Ó, para cada um dos fenômenos descritos abaixo, classifique a onda quanto à natureza, se ela é mecânica ou eletromagnética, e quanto à forma de vibração, se é longitudinal ou transversal. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, vamos classificar tudo em questão de natureza. Depois a gente volta classificando em questão de vibração. Raio-X, eletromagnético. Beleza? Luz de laser, eletromagnética. Raio gama, eletromagnética. Vibração em uma corda de piano, mecânica. Propagação sonora no ar, não, mecânica. Galera, ondas sonoras são sempre mecânica. Beleza? Tranquilo? Agora vamos para o tipo de propagação. Toda onda eletromagnética é? Agora que deu problema. Vibração de uma corda. Transversal. A vibração ocorre numa direção e a propagação em outra. Então forma um padrão assim, ó. Sobe, desce, vai para frente. E a longitudinal vai oscilando assim. A onda sonora é sempre longitudinal. Dúvidas? Qual? Ondas do mar? Ela é mista. A onda do mar ela é tanto transversal quanto longitudinal. Tá? Dúvida aqui? Não, né? Vamos passar para essa aqui agora, ó. É, A diferença entre ondas mecânicas, como o som, e ondas eletromagnéticas, como a luz, consiste no fato de que, qual que é a diferença entre elas? Letra A, a velocidade de propagação, calculada pelo produto do comprimento da onda pela frequência, só é assim obtida para ondas eletromagnéticas. Não, né? Que isso, é um absurdo isso. B, as ondas eletromagnéticas podem assumir uma configuração mista de propagação transversal e longitudinal? C. Apenas as ondas eletromagnéticas, em especial a luz,
sofre um fenômeno denominado difração? Não. Difração, gente, é a capacidade da onda de contornar obstáculos. As outras ondas também podem sofrer difração. Letra D. Somente as ondas eletromagnéticas podem se propagar, podem propagar-se em meios materiais ou não materiais? Elas propagam no vácuo. Exatamente. Letra E. A interferência é um fenômeno que ocorre apenas com ondas eletromagnéticas? Não, né? Então a resposta correta é letra D. Show de bola? Maravilha? Tudo bem. Pode passar? Essa aqui agora, ó. Qual a frequência de oscilação aproximada de uma onda eletromagnética que se propaga no vácuo com comprimento de onda de 900 nanômetros? Então vamos lá. Quando eu falo 900 nanômetros, eu tenho que lembrar que esse N aqui, ó, ele é um prefixo, que ele significa 10 a menos 9. Então aqui eu vou ter o quê? 900 vezes 10 a menos 9 metros. Cons, é, consi, concide, considere, né, a velocidade da luz igual a 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Então a velocidade será de 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Então, ó, eu sei o comprimento de onda, sei a velocidade e eu quero achar a frequência. Gente, poderia ser o contrário. Eu poderia saber a frequência, a velocidade, queria achar o comprimento de onda. Ou eu poderia ter a comprimento de onda e a frequência e achar a velocidade. De qualquer das situações, você sempre vai usar a velocidade, é o comprimento de onda, vezes a frequência. Então vai ficar assim, ó. 3 vezes 10 à oitava é igual a 900 vezes 10 a menos 9 vezes a frequência. Tudo bem até aqui? A frequência vai ser o quê? A frequência vai ser o 900 vezes 10 a menos 9 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, eu vou pegar 3 vezes 10 à oitava, dividido por 900 vezes 10 a menos 9. Agora vem aqui um pouco de manipulação da notação científica. Não é muito fácil você dividir, né, 3 por 900. Mas é mais fácil você dividir 3 por 9, não é? Todo mundo concorda? Então eu vou fazer assim, ó. 900 vezes 10 a menos 9 é a mesma coisa, eu vou fazer o seguinte, ó, vou andar ó, uma, duas casas. Se eu andei uma, duas casas, eu vou somar 2 aqui. Então vai ficar o quê? 9 vezes 10 a menos 7. Todo mundo concorda? Então vai ficar assim, ó, 3 vezes 10 à oitava, dividido por 9 vezes 10 a menos 7. Então a frequência vai ser 3 por 9. Eu posso simplificar, dá 1/3. Concorda? 1/3. 1/3 é 0,33, não é? Sim ou não? Sim? Então vai dar o quê? 0,33 vezes 10 elevado a 8. Quando é uma divisão de notação, o que eu faço? Mantenho 10 e subtraio os expoentes. Então é menos 7. Isso. Então a frequência vai ser o quê? 0,33 vezes 10. Menos com menos mais. 8 com 7, 15. Eu vou andar uma casa decimal, vai ficar 3,3 vezes 10 a 14 Hz. Porque eu mandei uma casa para a esquerda. Aí eu subtraio 1. Aí dá 14. Beleza? Hã? Pode ser que sim. Não se sabe. Galera, vamos lá.
A resposta, ele falou assim, ó, ele quer saber o valor aproximado, né? Então, o valor aproximado é C. Show de bola? Muito bem. Dúvidas? Não? Pode passar? Tá. Agora esse aqui, ó, é simplesinho. Quais das alternativas apresentam as unidades de medidas correspondentes às grandezas físicas estudadas em ondas? Período é medido em segundos? Sim ou não? Período é medido em segundos. Período é tempo. Sim. A frequência é medida em segundos? Não, é medida em hertz, né? A velocidade de propagação da onda é medida em metros por segundo ao quadrado? Não. O comprimento de onda é medido em metros quadrados? O tempo é medido em segundos? Então a resposta correta é a um e a? Hã? É, isso mesmo. Show de bola? Dúvidas? Não? Então agora dá tempo da gente fazer aquela que eu deixei para trás. Essa aqui, ó. Vamos lá, vamos resolver essa última aqui, ó. Em um dia frio, certo chuveiro elétrico é ligado para dissipar uma potência de 7.200 watts. Se o tempo em que permanece ligado é de 10 minutos, a energia elétrica que consome em quilowatts-hora é. Gente, aqui é mais simples, ó. Eu sei que a potência é 7.200 watts. Eu sei que o intervalo de tempo é de 10 minutos. Aqui que eu tenho que tomar cuidado, ó. Eu tenho que transformar os 10 minutos em hora. O que que eu faço? Eu divido por 60. Pronto. Está transformado em horas. Ah, eu preciso fazer essa divisão? Você pode deixar assim e usar assim se você quiser. Tudo bem? Então vai ficar assim, ó. A energia vai ser a potência vezes o intervalo de tempo. Ou seja, 7.200 vezes 10 sobre 60. Quarto, quarto. Ele falou no mês? Não, né? Ele quer no dia só. Então é 700 dividido por 6. Hã? Não, desculpa, 7.200, tá certo. Quarta. A última, a sexta-feira, acho que ela foi, né? Então, ó, 7.200 dividido por 6 dá 1.200. Lembra da unidade? Watts, hora. O que que eu faço? Ando o caso. Então, vai dar 1,2 quilowatts hora. Exatamente. Dúvida? Alguém ficou com alguma dúvida? Não? Então, eu vou parar aqui a gravação.